Bom dia pessoal, dando continuidade à nossa aula sobre os conceitos fundamentais da estrutura atômica. Na aula passada a gente viu o nosso último conceito de átomo de Rutherford e Bohr, que o átomo tem um núcleo pequeno e denso, onde está concentrado praticamente toda a massa do átomo, e nesse núcleo a gente tem os prótons e os nêutrons, não é isso? E a eletrosfera, onde os elétrons orbitam esse núcleo, tá bom? A partir desse conceito de átomo, a gente tem alguns conceitos importantes a tratar na aula de hoje. O primeiro conceito é de número atômico. O número atômico, que é representado pela letra Z, é o número de prótons que existe no núcleo do átomo. Então, quando eu falar de número atômico, eu estou falando de prótons. Quantos prótons eu tenho no meu núcleo atômico? Então isso é meu número atômico. E é característico de cada elemento. A partir de hoje, pessoal, quando alguém perguntar o que é que caracteriza um elemento químico? A quantidade de prótons, ou seja, o número atômico. A característica principal de um elemento químico é a quantidade de prótons. Se vários átomos têm o mesmo número de prótons, isso quer dizer que todos esses átomos fazem parte do mesmo elemento químico. Tem um número de prótons. Se um átomo tiver um número de prótons diferente de outro átomo, tiver um número atômico diferente do outro átomo, eles são elementos diferentes, tá bom? Então, o número atômico pode ser representado pela letra Z, que é igual ao número de prótons. Lembre-se que esse P+ significa que o próton tem carga positiva. O exemplo simples, a gente tem um átomo neutro com 21 prótons, com número atômico 21. Isso quer dizer que esse átomo qualquer, ele tem 21 prótons. E se ele é neutro, isso quer dizer que a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Então, esse átomo também tem 21 elétrons, tá bom? Se o átomo é neutro, a quantidade de prótons, ou seja, a quantidade de partículas positivas, deve ser igual à quantidade de partículas negativas. Outro conceito importante é o conceito de elemento químico. Elemento químico é um conjunto de átomos que apresentam o mesmo número atômico, ou seja, que tem o mesmo número de prótons. Exemplo aqui, a gente tem o oxigênio. Todos os átomos que tiver número atômico igual a 8, a gente chama esse átomo de oxigênio, é o elemento oxigênio. Todos os átomos que tiver número de prótons, número atômico igual a 1, eu chamo esse átomo de hidrogênio. Todos os átomos que tiver número atômico igual a 7, eu chamo esse elemento de nitrogênio. E todos os átomos que tiver número atômico igual a 6, eu chamo esse átomo de carbono, tá bom? Então lá na tabela periódica tem todos os elementos, cada um com seu número atômico. O que caracteriza um elemento químico é o número atômico. Os elementos químicos são representados por símbolos. Esses símbolos são letras, tá bom? Correspondente ao seu nome, ou de origem grega ou de origem latina, tá bom? Então a gente vai ter alguns casos em que a letra que representa esse elemento químico não tem muito a ver com o seu nome na língua portuguesa, tá bom? Isso é porque ele é oriundo do nome grego ou do nome latino desse elemento. E é sempre representado por uma letra do alfabeto maiúscula, ou se tiver casos de elemento como o carbono, que começa com C, e o cálcio, que também começa com C, a gente pode utilizar duas letras, tá bom? E a primeira sendo maiúsculo e a segunda minúscula. Por exemplo, o carbono é representado pela letra C maiúscula. Já o cálcio, ele é representado pela letra C maiúscula, tá bom? E o Azinho minúsculo, tá bom? É representado dessa forma. Aqui a gente tem uma tabela com os principais símbolos de cada elemento e o seu nome em origem grego-latina: o hidrogênio H, o hélio He, o carbono C, o oxigênio O, o flúor F, o sódio O. O nome português não tem nada a ver com o nome latino. Nátrium, o magnésio, Mg. O fósforo é fósforo escrito com pH, então é representado pela letra P. O enxofre vem de sulfur,
é representado pela letra S, o potássio de cálium, representado pelo K, o cromo normal, prata vem de argentino, até o nome do país, lembra, Terra da Prata, é representado por AG, ouro vem de auro, então HU, e mercúrio vem de hidragirum, representado pela letra HG. E preste atenção aqui que cada um deles tem seu número atômico característico. O que caracteriza um elemento químico, como eu já falei, é o número atômico. Nenhum deles se repete. Cada elemento químico tem o seu número atômico. O outro conceito importante é o número de massa. O número de massa, pessoal, é a soma do número de prótons com o número de nêutrons de um átomo. Então, onde é que está a massa do átomo? A massa do átomo está no núcleo, não é isso? Eu não falei para vocês que o átomo é composto do núcleo e da eletrosfera. E o que é que tem no núcleo? No núcleo tem prótons e tem nêutrons. Então, a massa atômica ela pode ser representada pela soma do que está dentro do núcleo, dos prótons e dos nêutrons. Então, a massa atômica, representada pela letra A, é o número de prótons. Esse maisinho significa que o próton tem carga positiva, mais o número de nêutrons. Ou, melhor ainda, a massa atômica é representada pelo número atômico mais o número de nêutrons. E a gente costuma representar um elemento químico, pessoal, da seguinte forma. A gente coloca o símbolo, esse é aqui, é o símbolo do elemento químico, tá bom? Aqui na parte de cima do elemento, à esquerda, a gente tem o número de massa. E embaixo do símbolo do elemento, à esquerda, a gente tem o número atômico. Por exemplo, o oxigênio, pessoal, ele tem 8 prótons, né? Esse número atômico dele é 8. E o número de massa dele é 16. Isso quer dizer que o Z dele é igual a 8, que a massa dele é igual a 16 e que o número de nêutrons dele é igual a 8 também, porque 8 mais 8 é igual a 16. E se esse átomo for neutro, o número de elétrons desse átomo, representado dessa forma aqui, também será 8, tá bom? 8 prótons, 16 é a massa atômica, 16 unidades. O número de nêutrons é 8. E o número de elétrons é 8. Tá bom? Se a gente for para o nitrogênio tem número de prótons igual a 7 e massa igual a 14. Então daí eu posso tirar que o Z é igual a 7 prótons. O A massa é igual a 14. O número de nêutrons, 14 menos 7 vai dar 7. Então eu tenho 7 nêutrons. E se esse átomo for neutro, um átomo neutro, eu também tenho 7 elétrons. Tá bom? O cloro, representado pelo C maiúsculo e o L minúsculo, o número atômico dele é 17 e a massa dele é 35. Isso quer dizer que o número atômico é 17, a massa é igual a 35, a quantidade de nêutron dele é igual a 18 nêutrons, e se ele for um átomo neutro, ou seja, a quantidade de elétrons é igual à quantidade de prótons, a quantidade de elétrons também vai ser 17. O carbono, pessoal, a gente tem o carbono aqui, o carbono tem 6 prótons e com massa igual a 12. Isso quer dizer que o número atômico dele é 6, a massa dele é igual a 12 e o número de nêutrons dele também é igual a 6. Mas a gente pode ter na natureza outro carbono em menor quantidade. Um carbono, se ele é carbono, o Z dele tem que ser igual a 6, mas com massa igual a 13. Isso significa que o número de prótons dele é igual a 6, igual a massa é diferente, é 13, e o número de nêutrons também é diferente, é 7. E temos o carbono, que vocês vão estudar quando estiver estudando radioatividade, o carbono, que tem número atômico 6 e que tem massa 14, o famoso carbono 14, que é utilizado para fazer datação em fósseis. Então, o carbono 14, ele tem número atômico igual a 6, massa igual a 14 e número de nêutrons igual a
8. Então a gente tem 3 átomos de carbono, é o mesmo elemento porque tem o mesmo número de prótons aqui, ó. Mas eles têm diferente o número de massa, um 12, outro 13, outro 14, e o número de nêutrons também, 6, 7 e 8. Esses elementos que têm mesmo número de prótons, mas diferente número de massa, a gente chama eles de isótopos. Então, isótopos são todos os elementos químicos que têm mesmo número de próton, mesmo Z e diferente número de massa. Se é diferente número de massa, também é diferente o número de nêutrons. Então, por ter o mesmo número atômico, todos eles são o mesmo elemento químico. E eles vão ser diferentes, o que vai diferenciar eles mesmos é a quantidade de nêutrons. Eu vou aumentar a quantidade de nêutrons, como ele tem o mesmo número atômico, aumentando a quantidade de nêutrons, eu vou alterar a massa do meu átomo. O exemplo aqui, a gente tem o hidrogênio. O hidrogênio ele pode ser encontrado de 3 formas. O hidrogênio que tem massa igual a 1, ou seja, ele só tem um próton, não é isso? O hidrogênio que tem massa igual a 2, tem um próton e um nêutron, a gente chama esse hidrogênio de deutério, ele é radioativo. E o hidrogênio, um outro que tem massa igual a 3, ou seja, ele tem um próton, não é isso? E 2 nêutrons. Esse hidrogênio também radioativo é chamado de trítio. E a abundância dele é quanto ele é encontrado na natureza. 99% desse hidrogênio é na forma normal, o hidrogênio massa igual a 1. 0,2% é as outras duas, 0,02% são as outras duas formas, o deutério e o trítio. Para o oxigênio, pessoal, a gente tem o oxigênio de massa 16, todos eles têm número atômico igual a 8. A gente tem o hidrogênio de massa 16, a abundância dele na natureza é de 99,76%, mas a gente também tem o hidrogênio de massa 17 e 18, que tem abundância de 0,04 e 0,02. Então a maior parte do oxigênio na Terra é esse oxigênio aqui, o oxigênio de massa 16. O cloro da mesma forma, o cloro tem número atômico igual a 17, a gente tem dois isótopos, o cloro de massa 35 e o cloro de massa 37, um com 75%, cerca de 76% de abundância, e o outro com 24% de abundância. Já o sódio, pessoal, é de número atômico igual a 11, só existe ele na natureza na forma com massa igual a 23. Então 100% dele é com massa igual a 23. Ele não tem nenhum isótopo. Só lembrando, isótopos, aqui no nome, esse pezinho aqui, esse iso significa igual, topos, prótons. Então isótopos igual ao número de prótons. Só para vocês fixarem melhor, esse pezinho aqui, ó, de prótons. Então isótopos, prótons iguais. Isóbaros, baros significa peso. Então isóbaros tem igual massa. Os átomos isóbaros são todos aqueles que possuem o mesmo número de massa e diferente número de prótons. Então ele tem igual massa e diferente número de prótons. Tá bom? Então eles são átomos diferentes. São átomos. Uma dicasinha aqui, esse A de isóbaros representa massa. Então toda vez que vocês ouvirem falar isóbaro, lembra de massa atômica. O exemplo que a gente tem é o potássio e o cálcio. O potássio 40, o potássio tem número atômico igual a 19, o cálcio tem número atômico igual a 20, então são átomos diferentes, e então são elementos diferentes. E o potássio e o cálcio tem massa, que é a massa igual a 40, e massa igual a 40, então eles têm massas iguais. Se tem massas iguais, são isóbaros. E se perguntar qual é a quantidade de nêutrons dele, o potássio vai ter 21 nêutrons e o cálcio vai ter 20 nêutrons. Então também tem um número de nêutrons diferentes, tá bom? Já os isótomos são todos os átomos que possuem igual número de nêutrons. Olha o Nzinho aqui. Átomos que têm número de nêutrons iguais a gente chama de isótonos. Se eles têm número de nêutrons iguais, eles vão ter o número de prótons diferentes e vão ter também a massa diferente, não é isso? Então a gente tem aqui, por exemplo, o nitrogênio e o boro. Observe que agora ficou mais difícil de observar a questão
de um átomo ser isótono, porque eu vou ter que fazer a diferença para descobrir o número de nêutrons. Então, eu tenho massa igual a 14 e número atômico igual a 7. Para eu saber o número de nêutrons é só subtrair 14 menos 7, 7. Para o boro, eu tenho massa igual a 12 e número atômico igual a 5. Então, 12 menos 5, 7 também. Tem igual ao número de nêutrons, então esses átomos são isótonos. Para o cloro e o cálcio, a gente tem o cloro com massa 37 e número atômico 17. Para saber o número de nêutrons é só subtrair. A quantidade de nêutrons vai ser igual a 20. E aqui para o cálcio eu tenho número de massa igual a 40 e número atômico igual a 20. Subtraindo eu vou ter 20. Então eu tenho igual número de nêutrons. Esses átomos são isótonos. Para o magnésio e o silício, eu tenho número de massa do magnésio 26 e número atômico do silício 12, subtraindo fica 14, não é isso? E para o silício, eu tenho número de massa 28 e número atômico igual a 14, subtraindo fica 14. Então, se o número de nêutrons são iguais, esses átomos são isótonos. O último conceito que a gente tem na nossa aula de hoje são os isoeletrônicos. Iso igual eletrônicos, elétrons. Então, os átomos isoeletrônicos têm o mesmo número de elétrons. Então, para esses átomos ter a mesma quantidade de elétrons, eles precisam ter cargas diferentes, não é isso? Então, a gente tem o neônio aqui, o átomo neutro de neônio, a massa atômica igual a 20, que tem o Z igual a 10, ou seja, o número de prótons igual a 10. Tem o número de nêutrons igual a 10 também, não é isso? E ele é um átomo neutro. Se ele é um átomo neutro, ele também tem 10 elétrons, não é isso? Quando o átomo é neutro, a quantidade de elétrons é igual à quantidade de prótons. O sódio ele apresenta uma carga, então ele não é mais um átomo neutro, ele é um íon. Esse mais íon significa que ele está perdendo um elétron. Então, a massa dele vai ser igual a 23, o número atômico dele vai ser igual a 11, não é isso? O número de nêutrons dele vai ser igual a 23 menos 11 dá 12, tá bom? E o número de elétrons dele vai ser igual. Se ele fosse neutro, ele teria a mesma quantidade de prótons, então seria 11. Mas como ele é um cátion, ou seja, ele está perdendo um elétron, só tem um umzinho aqui, isso aqui significa mais um. Então, se ele está perdendo um elétron, a quantidade de elétrons dele é 10. Então, tem a mesma quantidade de elétrons aqui, ó. O neônio e o íon sódio tem cada um 10 elétrons, então eles são átomos isoeletrônicos. Então, só para relembrar nossos conceitos: isótopos, mesmo número de prótons; isóbaros, mesma massa; isótonos, mesma quantidade de nêutrons; e isoeletrônico, mesma quantidade de elétrons. Então, pessoal, nossa aula de hoje fica por aqui. Até a nossa próxima aula.